segue mais um momento de evangelho nosso, de reflexão, com a presença, com a participação, com as vibrações, com a energia, a alegria e o conhecimento de nossa amiga Ângela Linhares. Que possamos nos juntar em pensamento, vibrando por esse momento e recebendo todas as informações necessárias para a nossa transformação. Fiquemos com Jesus. Vamos hoje estudar sobre misericórdia. Vamos ler aqui Jesus dizendo: antes vamos pedir a proteção para que a gente consiga não só falar, mas passar para cada um o desejo profundo de que a gente possa se transformar com este momento em que todo dia a gente se encontra com este nosso mestre, que é Jesus. Vamos pedir a espiritualidade para nos auxiliar neste encontro. Comecemos. Perdoai para que Deus os perdoe, disse Jesus. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. A misericórdia, diz Kardec, é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma, a que não perdoa, a alma, é sempre ansiosa de uma suscetibilidade, quer dizer, uma vulnerabilidade, né? Vamos dizer, um potencial de melindre muito acentuado, vamos dizer assim, de uma suscetibilidade sombria, desconfiada, cheia de fel. A outra, a alma que já aprende a perdoar, alma cheia de mansuetude e caridade. Vamos ficar aqui para ver hoje duas oportunidades. Vamos pedir para que a gente tenha tempo. Porque uma delas a gente já narrou. Outra não, porque é um amigo de Saulo que perde a oportunidade do encontro. Pela diferença de pensamento, eles rompem. E numa hora em que Saulo está completamente vulnerável, deposita todas as esperanças no mínimo que esse amigo possa fazer. Ele perdeu uma oportunidade imensa, esse amigo, né? Mas teve um casal que, numa situação muito mais grave, porque o pai deles, de um deles, dois, do casal é Áquila e Prisca, havia sido morto pelo próprio Saulo. Saulo mandava, quando era o doutor da lei, ele assinava as perseguições para os cristãos e as pessoas lá embaixo, naquele mundo prático das guardas, dos guardas, eles faziam bem aquilo que lhes interessava. Então, eles acentuavam, mudavam as coisas e isso acabava por ser de uma violência inexcedível. Então, eles vão contar as cenas do cárcere do pai acho que é de Áquila, sim. Ele diz que ele também foi preso e que o valoroso velhinho, cujo arrimo era a minha dedicação filial, na sua velhice e viuvez, expirou em nossos braços, no dia imediato ao livramento por nós ansiosamente esperado. Quer dizer, eles pegavam a pessoa que eles estavam com raiva. Esse aqui é o problema do arbítrio, né? Do sistema do arbítrio, dos sistemas de exceção, todos os golpes, eles têm essa característica. Além de ser injusto, essa coisa da tortura e tudo, não existe nenhuma justificativa.
Isso é uma coisa que a humanidade devia superar definitivamente. Na ponta, isso se faz das formas mais atrozes. Eu evitei ler porque é muito triste. Ele foi preso e quando ele pensou em saltá-lo, ele já desencarnou nos braços dele. E contando isso para Paulo, porque aqui Paulo está no deserto de Dan. Depois que ele vê o Cristo, que ele fica um pouco com Ananias, é curado da cegueira dele, a partir do momento que ele viu o Cristo, ele contactou uma cegueira física também, além da cegueira espiritual, recebeu passes, participou de um grupo de Ananias, que era um grupo cristão, foi ver o Gamaliel, que é o antigo mestre dele que tinha ficado cristão. Depois, ele sugeriu que ele ficasse um tempo no deserto, um pouco fora de cena, como se diz, para arregimentar forças para os enfrentamentos que precisaria fazer em Jerusalém, onde ele era o homem mais conhecido, mais admirado, que tinha maior potencial no Sinédrio, que era o lugar, vamos dizer, em que se juntava o poder religioso e o político dos judeus, né? Então, ele está no deserto de Dan com esse casal, Áquila e Prisca, e eles se dão muito bem. Aí chega uma hora que o tempo passa, já chegavam nos 3 anos, já chegava um tempo bom. E eles contam a história do pai deles, com detalhes que não daria tempo de contar aqui, que foi morto a partir da perseguição e das portarias que Paulo baixou para a perseguição dos cristãos. E ele percebeu que quando Paulo perguntou, mas você não tentou alguma petição? Porque ele contou uma história de injustiça, como todas essas, né? E Paulo agora tinha noção, né? Aí ele diz assim, mas quem se atreveria a fazer alguma petição para o Sinédrio? Eu tinha amigos que poderiam fazer isso, mas eles pagariam caro, teriam castigos que eles não calculavam o tamanho. Eu não poderia pedir isso a ninguém. Saulo, que era o ex-rabino que tinha cometido todos esses atos nefandos, compreendeu a justeza do conceito de Áquila. Somente agora tinha bastante largueza de vistas espirituais. Estou lendo o livro Paulo Estevam, de Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier. Somente agora ele percebia o alcance, a largueza da cegueira espiritual dele, a profundidade da cegueira espiritual. Ele havia sido surdo às rogativas das pessoas, as rogativas mais comovedoras. E quando ele passa rápido da mente tudo que ele tinha feito e agora confrontando-se com a pessoa que ele amava, esses dois, depois de ter visto Cristo, quer dizer, de ele mesmo estar cristão, ele se confrontava com os erros dele. Isso a gente faz depois que desencarna, na outra encarnação, na outra, às vezes 4 depois, e ele fazia na mesma encarnação. E de uma forma tão dura, como ele tinha sido. Aliás, tinha sido milhares de vezes mais. Então, ele vai contactar muitas coisas que ele, de dificuldade que ele causou nos outros. Mas a nossa reflexão do Evangelho, ela deve ser muito focada no aspecto. Aqui a gente vai ver a oportunidade. Se a gente pudesse falar como o povo fala, a gente diria sobre isso que a gente vai estudar hoje. A oportunidade de perdoar. Passa a cavalo. Como é que quando o povo fala passa a cavalo é que é rápido. Antigamente tinha a pé ou a cavalo. Agora tem jato, avião, tudo, mas antigamente não tinha. Então o pessoal diz, uma coisa que passa rápido, eles dizem passa a cavalo. Então a oportunidade de perdoar passa a cavalo. Depois você vai ter muita dificuldade de encontrar estas pessoas a quem você não perdoou. Quando você encontrar em outras vidas ou no mundo espiritual, elas vão estar com ódio muito grande. Você terá muitas dificuldades de articular estratégias, que às vezes vão lhe custar caro, porque você estaria querendo viver já outras coisas, para poder ficar em paz com essas pessoas que você está vendo que são antagonistas, ou que você considera, ou consideraram você. Aí o Paulo acha que se aproxima a hora dele confrontar-se, dele enfrentar-se com o que ele tinha sido.
e recolher da pessoa que ele mais amava agora, que era uma família espiritual, e realmente Áquila e Prisca, esse casal, vão ser importantes até o fim da vida dele, para Paulo. Eles vão pagar caro, eles vão ser perseguidos, quase o tanto do Saulo. E eles são fiéis a Jesus, fiéis à militância deles de espalhar o cristianismo. Eram perseguidos, quebravam as coisas deles, os teares, eles começavam no outro canto e tudo. Claro que não com a veemência com que o pessoal perseguia Saulo, né? Mas o Saulo já tinha uma posição, vamos dizer, de destaque. E eles eram pessoas que colaboravam. Então, Saulo precisava se enfrentar com esse casal, que já era, como a gente está dizendo, uma família espiritual, ou dois afetos, Áquila e Prisca, dois afetos importantes na vida dele. Então ele para assim, baixa a cabeça, fica pensando. Quando o amigo conta toda a história do pai que morreu, porque por trás de tudo fora a perseguição de Saulo, né? Ele ainda não é Paulo, e desencadeara todo esse movimento. Aí ele pergunta: o que pensas de Saulo? Saulo ele é aquela pessoa que está perguntando, mas eles dois não sabem que ele é Saulo. Ele vai dizer agora: o que pensas de Saulo? Aquilo disse: o Evangelho manda considerá-lo irmão, extremamente necessitado da luz de Jesus Cristo. Nunca o vi, mas temendo as iniquidades praticadas em Jerusalém, aqui vim parar em fuga precipitada. Ele estava ali no deserto de Dan, fugindo de Saulo. E Saulo estava de frente a ele agora. Só que depois de ter visto Cristo, ele vai dizer. Ele disse, eu fugia e vim para cá em fuga. E tenho orado a Deus por ele, por Saulo, esperando que um raio do céu o esclareça. Não tanto por mim, que nada valho, mas por causa de Pedro, que considero um segundo pai muito querido. Acredito que se operariam maravilhas se a Igreja do Caminho pudesse trabalhar livremente. Julgo que os apóstolos galileus são dignos de um campo sem espinhos para a cimenteira de Jesus. Aí, dirigindo-se à esposa, enquanto o moço de Tarso, enquanto Saulo, que eles não sabem que é Saulo aí, silenciava, o tecelão exclamava com interesse. O Áquila voltou-se para a esposa dele, Prisca, e disse: lembras-te, Prisca, como nós fazíamos preces pelo perseguidor, o Saulo, nas nossas horas íntimas, nos grupos cristãos? Muitas vezes a gente fazia essas preces para esclarecer nosso espírito fraco no perdão. Olha que coisa bonita. Emmanuel, é de uma beleza o texto dele. Eles faziam preces para esclarecer nosso espírito fraco no perdão. Ele diz: Pedro nos ensinava a considerar o implacável rabino como um irmão, e as violências obscureciam a razão. Para que nossos ressentimentos mais vivos se desfizessem. Ele contava seu passado, Pedro, dizendo também que por ignorância chegara a negar o mestre 3 vezes. Salientava nossas fraquezas humanas, induzindo-nos a uma maior compreensão para com o moço Saulo. Certo dia, chegou a declarar que a perseguição de Saulo era útil porque nos levava a pensar em nossas próprias misérias, a fim de estarmos vigilantes nas responsabilidades com Jesus. Saulo tinha os olhos úmidos de lágrimas. Sem dúvida, o famoso pescador de Cafarnaum é um dos grandes irmãos dos infelizes, disse Saulo. Eles disseram, sim, sim. E teve um dia, aí ele
a gente não vai descrever porque senão é muito grande, ele disse, como se diz no popular, caçou um momento de terminar essa conversa. E disse, Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Ele respondeu, procuraria estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou Saulo, que eles não sabiam que era Saulo, a mulher que eu fixava curiosa. Ela disse, seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente. Aí é Saulo que vai falar. Sempre considerei que um homem chamado a administrar responde por todos os erros de seus prepostos, no que toca ao plano geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto as pessoas que fizeram mal, né, ao pai deles. Tanto a Joshai, que foi o grande matador do pai deles, a partir das portarias, vamos dizer, de todas as formas que Paulo proporcionou a eles, legitimou e orientou para perseguir cristãos. Então, aquele lá da ponta fez assim com o pai dele, do Áquila. Então, ele disse, não culparei tanto esse soldado que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para execução daquelas formas torpes do doutor da lei. Aí ele diz assim, Áquila diz, a quem imputarias então o assassinato de meu pai? Perguntou Áquila impressionado, enquanto o amigo fazia pausa. Saulo disse, julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa competia ao seu tirocínio. Quer dizer, ele mandou perseguir cristãos. As pessoas que estavam abaixo dele fizeram isso da forma que lhes convinha. Ele está dizendo, quem é o culpado aí não é aquele que está lá embaixo, que está fazendo as coisas à revelia também. É o culpado de quem deu margem, aprovou toda essa perseguição. No caso, ele ainda não disse que era ele próprio, mas ele vai aqui dizer. Aí os dois começaram a pensar. Com voz humilde e comovedora, Saulo vai falar. Meus irmãos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos-nos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente agora. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável de minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo que significava honrarias e valores do mundo para tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascensão. Áquila e Prisca contemplavam o tecelão com assombro. Não duvideis da minha palavra, continuou Saulo. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Tecelão e a esposa compreenderam que as lágrimas de Saulo lhe sufocavam a voz.
Saulo então começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa de Saulo, porque o pranto jorrou mais abundante ainda. Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum lugar chegara a sentir afinidades fraternas como agora. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador. Antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez, em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas para que pudesse compreender toda a extensão de seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas para ir ter com ele era indispensável voltar atrás e transpor abismos. E eles se abraçam com ele, o perdoam e ele conta toda a história dele. Conta o momento que viu Jesus sobre. Aí ela chorava também a Prisca e o marido e diziam: se Jerusalém conhecesse esta vitória do Mestre Jesus, renderia graças a Deus. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente, irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tarcense narrou-lhes o sucesso inesquecível da jornada de Damasco, quando viu Jesus, revelando as profundas transformações de sua vida. O casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus. E a seus olhos piedosos, não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. É isso, quando uma pessoa se eleva toda a humanidade. Olha, a misericórdia de Jesus atendendo uma pessoa que se modifica, chamando-a mais diretamente para a transformação. É uma bênção de amor para a humanidade inteira, tão diferente do Alexandre. Quando ele vai a Jerusalém, e a mãe tinha morrido de desgosto, diz o pai nega qualquer herança, qualquer ajuda, o renega como filho porque ficou cristão. Todos, a irmã tinha ido morar fora para não revê-lo nunca mais. E não tinha ninguém, foi atrás de um amigo de infância e ele foi cruel. Não, você pode ler para ver a oportunidade perdida do perdão. Quando Saulo diz: vi com estes olhos o Messias de Nazaré, ouvi-lhe a palavra de viva voz, compreendi os erros em que vivia na minha defeituosa compreensão da fé e demandei o deserto. Lá estive 3 anos em serviço rude e longas meditações. Minha convicção não é superficial. Creio hoje que Jesus é o Filho de Deus vivo. E aí, quanto mais ele conversa e é mais humilde, ele diz: você está louco. De primeira ele acusa loucura, as coisas que se coloca para também os espíritas, não é? Às vezes. Loucura, está louco. Depois ele diz: mas Gamaliel, que é o nosso grande mestre, também ficou cristão. Ele disse: isso é mentira. Chamam de mentiroso. E depois diz que ele vai embora logo, porque ele teve algum trabalho para não irem buscá-lo e onde ele estiver para matá-lo.
E ele não tem certeza que conseguirá isso agora, ele estando ali, aos olhos de todos, em Jerusalém. Saulo foi humilde, não negou Cristo em nenhum momento, mas pediu compreensão. E percebeu quando ele disse: sabes que eu não vou conseguir mais retificar nada a teu favor. E praticamente fechou a porta, lhe expulsou com boas maneiras e deixou o ex-rabino num dia quente, com fome e sede. Consultou a bolsa, estava vazia. Já há muito que comera algo. Procurou uma pensão modesta, das mais pobres da cidade, para uma frugal refeição. Mas viu que não tinha dinheiro. E foi tentar falar com Pedro. Aí no trajeto dessas idas e vindas, ele vai buscar Pedro agora. Nesse trajeto de idas e vindas, ele vai rememorando o que ele fez com Estevão e sobretudo a noiva, que são as duas pessoas do passado dele, que ele mais devotou amor. Estevão porque mandou matá-lo. E depois que fica sabendo como ele era grandioso. De fato, após a morte de Estevão, Estevão passa a ajudar a tarefa de Paulo, de transformação de Paulo, durante 30 anos. Ele vai ser um condutor dessa transformação, diretamente ajudando Paulo todo o tempo. Então, mas a gente queria enfatizar aqui no Evangelho hoje a oportunidade do perdão. É uma oportunidade para quem perdoa. Veja que Áquila e Prisca, o casal que estava com Saulo no deserto, eles aproveitaram aquela oportunidade. Puxa, a vida deles mudou. Eles passam a ser grandes amigos do Saulo. Eles passam a perceber a grandeza de Deus. Você vê a reflexão que ele faz? Ele diz que a aparição de Jesus para Paulo não é só para Paulo, é para toda a humanidade. É um gesto de amor, vai felicitar todos os. Sobre a imortalidade, sobre a comunicação da vida espiritual junto à material, sobre a capacidade de transformação das pessoas, sobre a acolhida sempre renovada de Jesus, que é o mestre de todos nós, quando vamos dar uma transformação na nossa rota, sobre o amor de Deus, a providência divina que se espalha em tudo, nos solicitando sempre para o melhor, para a aprendizagem da nova resposta reencarnatória. Então vamos lembrar que beleza Áquila e Prisca, que tinham sido muito prejudicados. Ele conta com detalhes a injustiça da morte do pai dele, já velhinho, a quem ele devotava toda a vida e as afeições, pai de Áquila, justamente a partir das ordens de Saulo, quando ele era o doutor da lei de Jerusalém, antes de conhecer Cristo na estrada de Damasco, antes de Cristo ter aparecido para ele na estrada de Damasco. Então, você vê que eles podiam ter mais dificuldade de perdoar. Ele disse: se você estivesse de frente a eles, esse Saulo, você faria o quê? Aí eles dizem que sempre pediram por ele, nos grupos, junto a Pedro, sempre pediram por ele, e que ele se preocupava hoje muito mais com relação a essas perseguições, muito mais com Pedro, que tinha uma diretiva, vamos dizer, no movimento cristão, do que com eles próprios. Então, o perdão deles era lindo, é uma pessoa que pensa no grupo, pensa na humanidade inteira, entende? Além, a misericórdia e a capacidade de perdão é fantástica. Já o outro, tão pequeno, conhecia desde criança, não foi prejudicado em nada por Saulo. Simplesmente porque não era capaz de ouvir uma opinião contrária, né? A opinião de uma pessoa que vai escutar os despossuídos a partir de um Cristo, né? E ele podia não compreender, mas respeitar. E ele expulsa, chamou de louco, chama-o depois de mentiroso e depois o ameaça veladamente. Olha, você continuar
eu não garanto que a gente não vai lhe matar. Então ele fecha a porta, ele percebe que ele o está expulsando. O amigo dele, chamado Alexandre, amigo de infância dele, de juventude e tudo. Quer dizer, conheciam-se as famílias e tudo. Quer dizer, não tinha sido prejudicado em nada, só pela diferença de pensamento. Ele não foi capaz de acolher minimamente para conversar, para dizer alguma coisa delicada, de carinho, de afeto. Não, foi capaz. Então, quando a gente diz misericórdia, com relação a Alexandre, o Saulo não tinha feito nada, mas o fato de escolher perspectiva diferente de vida fazia com que ele tivesse de pedir perdão para o outro, mas ele não pediu perdão assim, se arrependendo do Cristo que ele acolhera. Não. Ele humildemente, com dignidade, disse, realmente eu vi o Cristo. Foi assim, conta. E o amigo não, fecha a porta. Não tem mais amizade, não tem mais conversa. Então, essa forma de não deixar espaço para uma reflexão, não deixar espaço para uma amizade ou para uma cordialidade, é uma forma muito, muito grave, até porque não havia nem do que ele se arrepender, Saulo, com relação a Alexandre. Já com relação ao outro, Áquila e Prisca, que o perdoaram rapidamente, ele era responsável, segundo ele falou, responsável pela morte do pai deles. Mesmo que não tenha sido ele, aquela pessoa que foi fazer isso, mas ele tinha construído uma perseguição aos cristãos como doutor da lei. Então, ele se acha responsável por isso. E vai enfrentar seus abismos, e vai enfrentar suas transformações. Agora, faminto, com sede, porque ele está num corpo humano. A sua grandeza está lutando dentro das condições da nossa humanidade. Dentro dessas condições, no extremo da dor, da rejeição completa, ele vai procurar Pedro. É lindo este encontro. Fica para a próxima vez. Vamos aprender isso. Não dispersemos. Não desperdicemos a oportunidade do perdão. Muita paz.